Este é o SET Experience Academy com a trilha Criação e Produção. Nossa convidada de hoje é Mariana Souza, presidente executiva da APRO, que fala com a gente sobre o Pacto Anti-Assédio no Audiovisual. Mariana, qual a motivação, quer dizer, o que deu origem à necessidade de se estabelecer um pacto, né, anti-assédio no audiovisual e de ter um protocolo também? O Pacto Anti-Assédio, ele nasceu em 2017. Ali naquele momento a gente teve o caso, né, do Me Too, enfim, ganhando força nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu uma série de casos de assédio ganhando visibilidade na imprensa de uma maneira geral, enfim, porque trazia aí celebridades da televisão naquele momento. Então foi um conjunto de fatores que nos provocou para, como setor, dar uma resposta, né, um posicionamento até do setor em relação ao tema. Então a gente reuniu ali um grupo de produtores, né, e um grupo de associações e sindicatos para começar a discutir aí como que o setor ia se posicionar em relação a isso e até trazendo um pouco a discussão do impacto, né, para as empresas, né, como que juridicamente elas eram responsáveis ou não, enfim, diante de um caso de assédio internamente, né, acontecendo dentro de uma das suas produções. O assédio nem sempre é muito fácil de se caracterizar, né? Como é que vocês, aí no grupo que discutiu, como é que vocês chegaram a caracterizar e ser possível de identificar o assédio no audiovisual, né, pelo menos? Sim, por isso que começamos a tratar do assédio sexual. Hoje a gente só fala do assédio sexual, apesar do assédio moral ser importantíssimo também ser tratado, mas juridicamente falando, ele é mais difícil de você conseguir comprovar, enfim, juridicamente falando, é uma zona cinza ali, realmente mais difícil de tratar. Agora, o assédio sexual ali, a gente conseguiu montar um recorte muito mais fácil, tanto para a vítima reconhecer que está sendo assediada, porque também a gente passa por esse lugar da vítima. Sim. Muitas vezes está sofrendo um assédio e não saber que é um assédio, e do próprio assediador, que também muitas vezes, o que a gente percebeu, né, muitos casos falta de conhecimento, falta de educação, no sentido de que comportamentos que foram aceitáveis, né, a vida inteira. Sim. Hoje a gente tem uma legislação que fala sobre isso e traz isso de uma maneira muito mais concreta para a gente poder olhar para essas pessoas e dividir um pouco, olha, isso aqui que há 5, 6 anos atrás era aceitável, era um comportamento normal, hoje não é mais, porque tem uma lei específica, isso aqui é o seu limite, enfim. Então, esse trabalho da cartilha, ele foi muito bom para a gente conseguir, de alguma maneira, dar parâmetros para poder enquadrar ou não como um assédio, né? Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade machista ainda, a gente caracteriza muito o assédio como do homem para a mulher, mas existe o contrário também, né? Vocês chegaram a trabalhar isso também? Existe, inclusive o que serviu de base para a gente começar esse trabalho aí do pacto, né? Foi um estudo publicado pelo Grupo de Planejamento das Agências. Eles fizeram um levantamento com mais de 3.000 pessoas nesse mercado de comunicação. E ali, naquele estudo, traz dados, inclusive, de casos de assédio com o homem. E o engraçado, Mauro, você falar isso, porque um grande problema do assédio é que as pessoas têm medo de fazer a denúncia, né? A vítima, ela fica ali com medo de ser repreendida, com medo de não acreditarem nela, com medo de perder o trabalho. Exato. Então, esse medo paira e, enfim, a gente vê um índice muito baixo de casos de pessoas que sofreram assédio, que fizeram a denúncia, mas no caso dos homens, esse número é ainda menor.
Então, uma preocupação nossa, inclusive nessa nova campanha que a gente está trazendo para o ar, né? Enfim, então a gente tem aí essa preocupação de ter campanhas de conscientização frequentes, porque a gente entende que só por meio da educação a gente vai conseguir mudar esse comportamento. Essas informações foram recebidas tanto pelas empresas como pelos profissionais? Então, eu acho que as empresas, no primeiro momento, se viram um pouco assustadas, né? Nossa, vamos falar sobre isso mesmo? E aí, quando a gente fala de toda a questão, porque a cartilha ela traz muito isso, né? Todo o respaldo legal da produtora, a gente sugere ali desde um disclaimer para os modelos de contrato de produção, prevendo isso, que a gente tentou dar todo um conhecimento de como a produtora trata o tema internamente, né? Selecionar uma pessoa para receber as denúncias no caso de assédio, está isso previsto dentro do contrato, ou ter um canal, né, independente para receber essas denúncias, mas que deixe isso claro. Enfim, estamos orientando melhores práticas de você, empresário, como lidar com essa situação. Esperamos que não aconteça, mas caso aconteça, como você consegue lidar com isso da melhor maneira possível. E aí a gente tem o apoio, né, das grandes corporações, tanto as empresas de streaming, quanto os grandes clientes internacionais. Isso aí vem no compliance deles, né? Que, enfim, entendem, né, a importância de falar disso, não só pelo lado humano e social, que obviamente é o que nos move, né, mas sobretudo pelo lado corporativo, que eu acho que é importantíssimo. E para o pessoal da equipe, né, os profissionais de uma maneira geral, todos eles viram com bons olhos. Obviamente, lá atrás, quando a gente começou esse movimento em 2017, a nossa atuação ela era limitada. Só que recentemente a gente fechou um acordo com o Me Too Brasil. E para a gente foi uma parceria muito feliz, porque eles fazem todo esse acolhimento à vítima, acolhimento às denúncias, enfim, eles dão esse acompanhamento às vítimas, que era realmente um ponto, um grande gargalo para a gente, porque realmente a gente não tinha braço, e não fazia muito sentido dentro da nossa missão assumir essa outra pauta que é das vítimas, que é importantíssima, né? Enfim. Sim. E agora com o Me Too Brasil isso agrega muito a esse trabalho. A gente fica super feliz. Fantástico. A gente fala sempre do assédio, e aí lá no set, enfim, no ambiente físico, né? Mas como a gente vive também assédios virtuais pelas redes sociais, isso foi incorporado também, além do assédio físico? Foi incorporado porque o assédio ele pode ser uma piada recorrente, ele pode ser um e-mail, ele pode ser... Enfim, tem várias formas de assédio, né? O assédio não precisa ser necessariamente físico. Né? Ele pode, exato, ele pode acontecer de outras maneiras. Enfim, então a gente incorpora isso, sim. Você acha que a legislação existente é suficiente? Ou o próprio pacto e agora essa ação vão exigir uma revisão da legislação? Então, a gente tem uma questão de legislação que diz que o assédio ele tem que ter essa hierarquia, né? Então, tem que ser alguém superior assediando uma pessoa abaixo dela. Então, eu acho que, se eu tivesse que colocar aí alguma questão, eu acho que essa é uma questão, porque, às vezes, o assédio ele pode vir de alguém que é, né, equivalente. Por que não? Então, a questão, legalmente falando, ele tem que ter essa posição de hierarquia, né? Que, enfim, certamente isso possibilita mais casos de assédio, porque dá ali um empoderamento para o assediador, mas eu não descarto que existem casos onde a gente não vê essa hierarquia, né? Dos eixos principais do pacto que estão na cartilha, quais são? Então, o pacto a gente falou, quando a gente sentou, né, para definir, a gente definiu ali alguns pilares. O primeiro era a formatação dessa grande cartilha, trazendo os marcos regulatórios e trazendo todas as informações a respeito do tema. Um segundo momento é da gente ter, de fato, uma marca, uma campanha,
para que isso tomasse os sets de filmagem de uma maneira muito presente, até para inibir eventuais casos de assédio. E aí a gente criou o Corta, né? Que é esse movimento contra o assédio sexual no mercado audiovisual. Então, o Corta, ele vem ganhando força, né? E é muito legal porque é uma analogia ao Corta dos diretores nos sets, enfim. Sim. Além disso, acho que agora a gente entra na terceiro step aí do pacto, que é esse monitoramento, essa vigilância e continuamente essas ações de conscientização. Você acha que a gente poderia chegar ao ponto de ter as produtoras colocarem um selinho lá de que ela aderiu ao pacto? Acho que sim, Mauro. Eu espero que sim, né? Eu acho que é um assunto difícil para ser tratado, é difícil para todos os lados, mas olhando de novo, né, como empresário, é importantíssimo se posicionar e eu acho que essa liderança, né, ela dá o tom ali de todo o resto, ela dá o tom de como as pessoas elas vão conviver dentro da produtora, como vai conviver dentro do set. Eu acho que esse papel de liderança é importantíssimo. E eu vejo que as grandes produtoras, né, que eu acho que encabeçam esse movimento, elas estão super empenhadas, né, junto com a gente em promover essa mudança de comportamento, entendem a necessidade desse processo de educação, porque é o que a gente vem batendo na tecla. Eu acho que não é um caça às bruxas. É que isso é como você falou, assim, são comportamentos repetitivos e permissivos e que a gente tem que temos que nos reeducar, né, todos, né? Exatamente. Pessoalmente e profissionalmente. Agradecer a você por todos esses esclarecimentos e informações e pela sua liderança. Imagina, muito obrigado. Mauro. Eu que agradeço muito. Quem sabe a gente consiga mudar aí esse comportamento dentro dos sets e dentro das produtoras. E este Set Experience Academy fica por aqui. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer algum comentário sobre o tema, use o espaço aqui embaixo que em breve responderemos. Set Experience Academy. Tudo sobre tecnologia, mídia e entretenimento.